Ides Paulo de Queiroz, de 70 anos, faleceu em um hospital de Goiânia ainda na noite de quarta-feira, após ser baleado pelo seu próprio filho, Ides Júnior Souza Queiroz, de 21 anos. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira, quando o filho da vítima encontrou a arma do pai em cima de um guarda-roupa. Ele se apossou dessa arma e foi de encontro ao pai, que estava dormindo em um dos quartos da casa. Ele efetuou apenas um disparo de arma de fogo na altura da cabeça. Ele foi preso pelos policiais militares logo em seguida, encaminhado aqui para a Polícia Civil e se encontra recluso no presídio municipal. Agora, o detalhe que chama a atenção nesse caso é que minutos antes de executar o crime, ele escreveu uma carta justificando a motivação para matar o seu pai. Segundo o delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios, as investigações seguem no sentido de apurar a veracidade dos detalhes apresentados nessa carta, a partir de depoimentos de familiares. Nesse momento, nós estamos buscando ouvir familiares, testemunhas, buscando também averiguar os fatos alegados por ele na carta escrita, onde ele tenta justificar o crime praticado contra o pai. Nós temos o prazo de 10 dias em razão da prisão do autor e nesse período nós esperamos concluir as investigações e remeter ao Poder Judiciário. A carta, um tanto extensa, possui mais de 3 páginas. No texto ele relata que o pai era bastante rígido e que estava há 2 anos sem fazer uso de maconha e foi internado várias vezes. Ele ainda fala de ser controlado pelo pai o tempo todo e que, acima de tudo, não queria ser internado mais uma vez para não ficar longe do seu filho, que tem apenas 8 meses. Em um trecho final da carta, ele diz: "Ele me traumatizou a vida inteira, e se eu não fizer isso, vou ser internado, e não vou ver meu filho tão cedo, e ele será traumatizado como eu fui." Ele se justifica, busca se justificar, dizendo que ele era muito repreendido pelo pai, ele foi muito sufocado, muito controlado pelo pai desde pequeno, alegando que isso sempre trouxe um grande prejuízo para ele e que, em razão disso tudo, ele passou a fazer consumo de maconha. E, em razão dele se tornar um usuário de droga, o pai teria internado ele algumas vezes em clínica de reabilitação para o usuário de entorpecente. E isso teria trazido um grande incômodo para ele, tendo em vista que ele depois, no ano de 2006, ele acabou sendo preso por 2 roubos que ele praticou, e o pai começou a alegar na sua defesa que ele era um usuário de drogas, que ele precisava de ser internado, buscando a liberdade dele da justiça sob essa alegação. E conseguiu, ele acabou conseguindo internar ele, e ele saiu dessa clínica recentemente, e novamente o pai estava buscando uma nova internação. E ele alega na carta que isso ele não estava querendo, ele discordava dessa internação compulsória contra a própria vontade, alegando que inclusive ele tem um filho, ele não queria ficar longe desse filho, e que em razão disso tudo ele resolveu matar o pai. Ele já tem 2 passagens por roubo e nessa carta ele deu até algumas justificativas relacionadas a esses crimes, né? Sim, na carta ele confessa que de fato ele foi o autor, a autoria de um desses roubos, e ele nega a participação num outro roubo mais recente. Inclusive isso é um dos detalhes que ele coloca na carta. A polícia ainda quer saber se de fato a arma utilizada no crime era mesmo do pai do autor. Porém, segundo o delegado, foi a partir do encontro dessa arma no interior da casa que houve uma premeditação para o crime. Foi um crime premeditado, porque o Ides, em depoimento, ele confirmou que achou essa arma em cima de um guarda-roupa dentro da casa. Ele alega que essa arma era do pai dele e que a partir desse momento, foi na noite anterior por volta de 21 horas, ele então veio a ideia de matar o pai, de cometer o crime. Às próximas horas ele acabou escrevendo essa carta, uma carta até extensa, longa, de 2 páginas, e por volta de 3 horas da manhã, enquanto todas as pessoas dormiam, ele foi até o quarto do pai e o executou com um tiro na cabeça. Com os próximos passos das investigações, o intuito é esclarecer todos esses pontos apresentados na carta, já que a autoria do crime já foi confessa por Ides Júnior, que agora deve responder pelo crime de homicídio qualificado, onde não há chances de defesa à vítima. Nós precisamos esclarecer esses pontos, né? A autoria já está definida, ele confessou, nós temos testemunhas, inclusive a própria esposa dele, que estava na casa também no momento do crime, relatou que ouviu o disparo, ele desceu as escadas, porque o crime foi praticado no andar de cima, né, onde o pai dormia. No momento em que o pai dormia, ele atirou contra o pai
no momento que o pai estava deitado na cama, dormindo. E a esposa relata que ele desceu já dizendo que teria matado o pai. Então a autoria do crime está definida. Agora a gente busca esclarecer esses pontos que ele alega que teria então motivado a prática do crime. Isso. Como fica a situação dele a partir de agora? Que crime ele deve responder? Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. No entanto, agora, com a morte da vítima, ele passa então a responder pelo homicídio qualificado consumado. Isso que ele pode pegar de prisão nesse crime? A pena prevista para o crime de homicídio consumado qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Ides de Queiroz dedicou mais de 40 anos de sua vida à advocacia. Formado na Universidade Federal de Goiás na década de 70, especializou-se em direito agrário e civil. Ides alcançou várias conquistas ao longo de sua carreira. Uma das mais importantes para a advocacia foi a criação da OAB Jataí, em 16 de junho de 1979. Primeiro presidente daquela subseção, Ides Paulo de Queiroz teve que percorrer, na época, diversos escritórios de advocacia de cidades próximas ao município, sendo responsável por encaminhar o requerimento com a solicitação para a abertura da subseção da OAB de Jataí, a OAB Goiás.